Olá pessoal, eu me chamo Márcia, sou fisioterapeuta, sou professora e supervisora de estágio aqui na Clínica Escola, na Clesan. Eu tô com algumas perguntas aqui para compor o trabalho. Oi, meu nome é Vitória e a minha pergunta é: qual é o papel do fisioterapeuta? Né? Então, o principal objetivo do fisioterapeuta é diagnosticar, né? Então, é fazer diagnóstico específico, né, da sua área, é analisar as condições de saúde do paciente, desenvolver programas de prevenção, né, de qualidade de vida do paciente, né, e facilitar as suas funções e as suas atividades de vida diária. E como deve ser a relação do fisioterapeuta com o paciente? Então, deve ser pautado primeiramente no respeito, né? No carinho, na atenção, na empatia com aquele paciente, né? E o que ele traz, e o que ele representa, né? E principalmente na capacidade de escuta do indivíduo. Isso faz total diferença, né? Na aliança terapêutica que você está construindo ali com aquele indivíduo, tá bem? Oi, me chamo Rafaela, sou estudante do 4º período do curso de fisioterapia e hoje a minha pergunta para a doutora Márcia é: qual o objetivo da fisioterapia na reumatologia? Bom, é controle álgico, né? Sempre o paciente chega muito agudizado, com muitas questões, né? Com muito trauma, então a gente vai sempre pela questão do controle álgico, né? Pelo controle das sequelas que são ocasionadas pelo processo dessa doença em curso, né? É minimizar sempre os danos, né? E tentar restabelecer as funções, né? E as atividades do paciente. Me chamo Suelen e eu queria saber quais são as patologias que a fisioterapia trata dentro da reumatologia. Bom, eu vou falar um pouco do que a gente tem de frequência aqui no ambulatório, né? Então, a gente tem dentro dessas as doenças reumatológicas são doenças importantes, graves, né? São muitas doenças, elas são classificadas dentro de 12 grupos, né? Então, o que a gente tem de mais frequente aqui no ambulatório, na fisioterapia? É a artrite reumatoide, né, que é a artrite inflamatória, a espondilite anquilosante. Dentro do reumatismo dos tecidos moles, né, a gente tem as tendinites e as fascites, né, o que é mais comum aqui dentro do nosso ambulatório. Olá, professora Márcia. Eu me chamo Marcela, faço parte da turma de projeto de humanização e saúde e gostaria de perguntar para a senhora qual a conduta do fisioterapeuta reumatológico diante de um paciente com doença crônica degenerativa. Muito obrigada. Essa pergunta, né, ela é muito parecida com a pergunta 3, né, que é voltar a minimizar as sequelas, né, restabelecer a função do paciente, o controle álgico, né, enfim, tudo que eu já tinha falado na questão da pergunta 3. Olá, me chamo Larissa. Queria saber o que levou a senhora a escolher essa especialidade. Teve algum acontecimento específico? Na verdade, eu não sou uma fisioterapeuta reumatológica, né? Eu sou uma fisioterapeuta com uma especialização em traumatortopedia. E a minha escolha ainda foi quando eu era estudante, né? Eu estava no 5º período da faculdade, quando iniciou a disciplina de traumatortopedia. Foi por afinidade, óbvio, né? Mas eu tive um professor muito querido, né? Acho que também foi professor aqui da casa. Eu estudei aqui na Uniswan, o professor Júlio Guilherme, né? Que fez total diferença na minha formação, né? Um maravilhoso, excelente professor. Então, me apaixonei ali no primeiro dia de aula, né? Tive muita afinidade com a área. E aí eu fui seguindo os passos, né? Fui aluna, depois eu fui monitora, né? Depois eu fui para a iniciação científica, né? E aí eu me formei, a gente criou um vínculo de amizade. Eu fui aluna dele na pós-graduação, na especialização. Depois eu fui aluna dele, né, no mestrado, né? Ele foi meu orientador no mestrado. Então eu fui seguindo ali uma linha, né? Foi por pura afinidade. Obviamente ele teve toda o fato, né, de eu ter tido um bom professor teve todo um peso ali na minha escolha também, e eu sou muito feliz com a minha escolha. Há quanto tempo a senhora trabalha nessa área? Né, já tem 13 anos aí que eu atuo na área, 13, 14 anos que eu atuo na área.
Oi, meu nome é Nathalie e eu queria saber da senhora qual é a maior dificuldade que a senhora encontra nessa área e o que pode ser feito para melhorar. Bom, no início, quando a gente é recém-formado, né, a gente tem muita dificuldade de se colocar no mercado de trabalho, mas isso foi na minha época, né? Hoje eu vejo que os alunos que saem aqui em formação, a maioria deles já sai, né, muitos já saem com emprego, já saem empregado ou com o próprio negócio, né? Enfim, eu acho que a nossa profissão tem ganhado muito espaço, né? Mas você ser um bom fisioterapeuta, né? Você ter boas formações, você ser dedicado, você trabalhar com evidências, né? Eu acho que faz total diferença no profissional que você vai ser, tá? Qual foi o caso mais complexo que a senhora tratou até hoje? Até hoje, dentro da reumatologia, eu acho que foi a espondilite anquilosante, né? Que ela traz muitas sequelas e deformidades para o paciente. Então, eu tinha um paciente aqui muito querido, que ficou bastante tempo aqui comigo. Então, ele tinha muitas sequelas, né? Ele tinha muita dificuldade, mas era um paciente muito dedicado, muito querido, né? Ele tinha uma perda importante de mobilidade de pescoço, de coluna lombar, né, de expansão do pulmão para respiração, porque ele estava em flexão. Então, mas é um paciente muito querido, muito dedicado, ficou bastante tempo aqui com a gente. Foi um desafio muito grande trabalhar com esse paciente. A senhora poderia citar uma frase que daria de incentivo para quem quer seguir essa área? Bom, eu acho que primeiro de tudo você tem que, não é uma frase de incentivo, né, mas eu acho que primeiro de tudo você tem que ter afinidade, né, pela área que eu escolhi, né, e viver o processo, gente, fazer boas formações, né, ter um professor ali que te guie, né, ser dedicado naquilo que você vai fazer, né, porque os pacientes, eles merecem o nosso melhor, né, não fazer qualquer coisa de qualquer jeito ou ser um replicador de qualquer coisa, né, a gente precisa entender o processo, ser dedicado para que a gente tenha bons resultados e para que a gente leve o nome da fisioterapia, né, à frente sempre, que a gente consiga levar o nosso trabalho aí para os holofotes, né, porque é isso que a fisioterapia merece. Bom, eu espero incentivar vocês um pouquinho e espero ter ajudado aí no grupo das meninas da Vitória, tá bem? E venham conhecer a Clesão, tá? Todos convidados, venham passar um dia aqui com a gente. Quem sabe eu consigo influenciar vocês aí um pouquinho na área da ortopedia, tá bem? Tchau, tchau.